Pai, nós te louvamos, te bendizemos por esta manhã. Nos reunimos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Deus, que o teu Espírito tenha liberdade para se mover neste lugar, trazendo cura, restauração e libertação. Os nossos corações nós apresentamos diante de ti, sem reservas. Fala conosco, queremos ser moldados, aperfeiçoados em ti e pela tua palavra. Em o nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Shalom, queridos. Como é bom estarmos juntos a cada domingo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja primitiva, quando eles se reuniam, isto vem de geração, passando para geração, e chegou a nós, e nós também fazemos como eles faziam. Eles estavam juntos, eles se reuniam no templo e nas casas. Aonde eles se reuniam? No templo e nas casas. E o Senhor os abençoava de uma forma poderosa. Eles perseveravam nos fundamentos da palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão, a koinonia. E é assim que nós vivemos. Deus que te abençoe. O Senhor te abençoe poderosamente neste dia. O Senhor te renove, o Senhor te fortaleça. Que você não venha à igreja simplesmente por uma obrigação, uma prática religiosa, mas venha sim apresentar a Deus a gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. E se você pensar para parar, você vai ver o quanto Ele tem feito. Mesmo que você esteja vivendo dias de guerra, mas se você olhar para o passado, você vai ver o lugar que Deus já te colocou. Então todos nós temos motivos para agradecermos ao nosso Deus. Então dê um aplauso a Ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Salmo, Salmo de número 78. Salmo de número 78. Nós tivemos na semana passada o congresso Inspiração. Só para eu saber e fazer uma avaliação, não é para constranger você não, só para que eu saiba, para ver como que a gente pode melhorar para alcançar você. Quem não participou do congresso? Faça assim, pode levantar a mão. Pode levantar a mão bem alta assim, não é para constranger você não, só para que eu saiba, para a gente melhorar, para alcançar você no próximo congresso. Os 40%, percebe? Mas o que nós queremos, lógico, talvez você pense assim, apóstolo, mas o lugar lá não era tão confortável para que eu estivesse. Então a gente quer melhorar o lugar. Então a gente vai ter que investir mesmo, porque em Campo Grande não existe assim um lugar adequado que comporte a gente. Não tem. Tem algumas estruturas, até comporta 2.500, 3.000 pessoas. Mas se a gente for pagar mesmo para fazer lá, a primeira vez que eu vi, a pessoa queria 180 mil reais para 2 dias. Agora está baixando um pouquinho. Mas o Senhor vai nos dar um lugar apropriado para isso também. A gente quer pagar, mas também não quer pagar tão caro assim. Então o lugar onde nós fizemos é um lugar bom. E no próximo ano você vai estar lá. Diga amém. Salmo de número 78 diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, porém enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos.
Não seriam como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel com Deus. Até aqui, versículo de número 8. O tema do nosso congresso, inspiração, foi influência geracional. Tivemos já, esse é o sexto congresso, né? Sexto congresso. Tivemos vários temas, dentre eles, Igreja Uma Ideia de Deus, Igreja Sal da Terra e Luz do Mundo, e outros temas. E este ano Deus nos deu este tema, influência geracional. E foi um tema tão extraordinário e poderoso, e fomos tremendamente ministrados todos os dias. Mas ontem eu estava ministrando aos jovens e perguntei a eles o que fora ministrado no congresso. Eu sei que se você faz uma pergunta assim de imediato, não dá tempo para as pessoas pensarem, elas não se lembram. Eu estava trazendo à memória as palavras ministradas. Eu estava trazendo à memória a palavra do apóstolo Dom Lynch, quando ele fala a respeito da paixão. Quando você perde a paixão, você entra pelo caminho da insubmissão. Quando você perde a insubmissão, você entra pelo caminho da desobediência, e depois você culmina na rebelião. Esses 4 passos. Paixão. Mas nós ouvimos e muitas vezes nós nos esquecemos. E o propósito da palavra ministrada, baseada neste texto, é que passemos de geração em geração os feitos, as maravilhas e as grandezas do nosso Deus. As pessoas, elas estão buscando fontes de inspiração, e algumas pessoas se inspiram em pessoas equivocadas e erradas. Eu estava lendo algo essa semana a respeito da vinda de Justin Bieber ao Brasil para fazer um show. Interessante que há pessoas ali acampadas há 6 meses, acampadas já para assistirem o show que vai acontecer em abril. Você me explica um negócio desse? 6 meses já acampados para assistirem um show que vai acontecer em abril. Então 7, 8 meses a pessoa se dispõe a permanecer ali como os primeiros da fila. Não há alguma coisa equivocada nisso? Nós sabemos a força e a influência que Hollywood tem sobre as pessoas em todo o mundo. Aqueles artistas se tornaram um modelo e matriz com a sua influência para gestar e gerar comportamento nas pessoas. Então as pessoas, elas estão olhando sempre para alguém para que elas sejam inspiradas. E Deus quer levantar você para que você seja uma fonte de inspiração, em primeiro lugar, dentro da sua casa, em relação à sua família, e depois, em relação às pessoas que estão perto de você, e até pessoas que você não conhece. Deus quer fazer de você uma fonte de influência para o bem. Esse texto começa dizendo: escutai a minha lei. Interessante, porque quando nós falamos de lei, nós já nos fechamos, nos bloqueamos. Parece que toda lei, ela foi estabelecida para nos punir, ou para tirar alguma coisa da gente. Mas quando nós olhamos para a lei, isso fala o quê? Da palavra de Deus. Escute bem. Deus não vai mandar alguém que já morreu para que você se convença a respeito dos princípios da palavra. Eu estava lendo Lucas capítulo 16, Jesus falando a respeito do rico e de Lázaro. Escute bem. Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão. O outro morreu e foi para o inferno. E ele levanta os olhos e ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo com água e coloque na minha língua, para que eu tenha um pouco de alívio onde eu estou. Era um lugar de tormento. Jesus falando a respeito deste texto, ele diz: olha, é impossível que alguém que esteja do lado de cá passe para lá, e o que está do lado de lá venha para cá. Ele falou: então faz o seguinte,
ordena que alguém que já morreu, que esteja aí, venha para compartilhar com os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também não venham para o mesmo lugar para onde eu vim, porque esse lugar é um lugar de tormento. Olha, ordena que alguém que esteja aí volte para compartilhar com os meus irmãos, porque para que eles não venham para o mesmo lugar onde eu estou, que é um lugar de tormento. Sabe o que Jesus disse a respeito desse texto? Olha, lá na terra estão Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés, que fala da lei, e os profetas, tampouco ouviriam alguém que pudesse voltar, mas não tem como voltar. Então, se você está esperando que lá pelas madrugadas alguém puxe lá o seu pezinho na cama para despertar você para as verdades da palavra de Deus, esquece. Se aparecer esse bicho lá, não é de Deus, é o Satanás. Aí a coisa ferveu mais um pouquinho. Não volta, não tem como. A influência geracional, ela acontece através das nossas vidas. Tivemos um encontro com Deus, e Deus nos fez portadores das boas novas e da sua palavra, dos seus preceitos. Ele nos instruiu, e tudo que precisamos como instrução para irmos bem aqui na terra está aqui, na lei e nos profetas, em Moisés e nos profetas. Escutai, escuta. É possível que a gente se encontre em um lugar como o corpo presente, mas a mente fora. Não venha à igreja como se você vai para um parque de entretenimento. Igreja não é entretenimento. Nós queremos sim um louvor maravilhoso, uma música que nos toque, é possível, uma palavra que fala o nosso coração. Mas a igreja é muito mais do que o entretenimento. É o momento onde nós nos apresentamos diante de Deus, entramos pelos seus atos com louvor, com adoração, e Deus começa a falar conosco e ministrar nos nossos corações. Então a ordem é: escutai as minhas palavras, inclinai os vossos ouvidos para aquilo que eu vos falo. Escute. Diz o texto, versículo 2: abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. É a forma de Deus falar, a forma de Deus se revelar. Quando Jesus, ele vai ministrar, Jesus muitas vezes ministrava por parábolas. Quem estava de fora, que não fazia parte do grupo de discipulado, não entendia algumas coisas que Jesus falava. Mas no particular, os discípulos vinham a ele e diziam assim: esclarece para nós, porque nem nós entendemos aquilo que o Senhor está dizendo. Enigmas e parábolas. Eu abrirei a minha boca. Mas você que faz parte do reino, ele diz, a você é dado conhecer os mistérios de Deus. Você que faz parte do reino, que está aliançado com Jesus, comprometido com a sua palavra, a você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Entendimento aberto. Agora, observe comigo, versículo 3, falando a respeito de influência geracional e a responsabilidade nossa como pais de passarmos de geração em geração os preceitos, a instrução da palavra de Deus. Diz assim: o que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, diz, não o encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura o que? Os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Isto é extraordinário. Preste atenção. A nossa chamada é para compartilharmos aos nossos filhos e às gerações futuras
as grandezas e as maravilhas e os louvores do nosso Deus. Os smartphones, eles são interessantes. É um meio de comunicação extraordinário. Mas todos os dias pessoas compartilham coisas insignificantes. E essas coisas chegam ao nosso coração com uma velocidade, uma rapidez tão grande. Nós precisamos aprender a ter o discernimento e fazer separação das coisas. Senão nós ficamos completamente pirados, assombrados, assustados. Uma hora é uma coisa, outra hora é uma outra coisa. Agora é a carne. Olha que coisa impressionante. E as pessoas vão passando, e vão passando, e vão passando, estão ficando pirados da cabeça, louquinho da cabeça. Meu irmão, o que você está passando? O que se conversa na mesa da sua casa? Que na mesa da sua casa não se trate destas coisas, que na mesa da sua casa se fale das grandezas de Deus. Olha o quanto Deus já fez em todos nós. Eu puxo a memória assim, eu me lembro de onde Deus me tirou. Meu pai tinha sítio, eu lá pequenininho no sítio. Olhando pelo prisma natural, sem perspectiva nenhuma de futuro. Eu disse ontem no aniversário do pastor Júnior, para cada época, para cada estação, tem um tipo de ansiedade para alcançar você, para tomar conta de você. Quando você é criança, depois vem a adolescência, vem a juventude, você quer casar, ansioso por casar, construir, depois você casa, depois você quer ter filhos, você tem filhos, depois você vai, não tem fim, não tem limite. A Bíblia diz que aquele que se apressa para ficar rico, se lasca, como diz o outro. Para que pressa? Se tiver que mentir para ganhar dinheiro, se tiver que enganar para ganhar dinheiro, esse é o tipo de vida que Deus quer para nós? Absolutamente não. Agora, quando você olha pelo prisma da palavra e traz à memória aquilo que Ele já fez, a tua alma é inundada pela paz, porque Deus já fez. A tendência nossa é olhar pelo outro prisma e somos tomados de ansiedade, e aquilo que nós passamos para as pessoas que estão perto de nós e até para as gerações futuras é o que? Preocupação e ansiedade. Só isso, dia e noite. Eu pergunto aqui, com todas as lutas e todas as guerras, você queria voltar no tempo? Ninguém queria, já avançamos muito. Quando você olha para a Bíblia, a palavra de Deus, e fixa nela o teu olhar, e começa a proceder conforme a orientação bíblica, o teu coração é inundado pela paz. A paz que excede todo entendimento humano. Preste atenção. Não tem por que viver preocupado. Eu assisti um filme, e eu não lembro o nome do filme. Sempre assim, eu não olho o nome. Quando eu viajo no avião, eu assisto o filme, depois eu falo, rapaz, tinha um filme legal. E aí, para achar o nome, eu falo, mas qual é o nome do filme? Esqueceram de mim 3, eu esqueci do filme. Eu estava assistindo um filme a respeito de um espião russo que foi capturado. E ele ia ser sentenciado à prisão perpétua. Mas ele era tão frio, mas tão frio, um cara preparado, que colocaram à disposição dele um advogado para defendê-lo.
E o advogado percebeu a frieza dele e falou assim: você não está preocupado? Ele falou assim: mas ajuda? Se ficar preocupado ajuda, então eu vou ficar preocupado. Mas se não ajuda nada, então para que preocupar? Eu pergunto: a tua preocupação ajuda você em alguma coisa? Então dá uma bica na preocupação. O diabo vai falar para você: você é responsável. Lógico que ele vai falar, porque a situação não é favorável e você deveria estar preocupado. Porque tudo que o diabo quer é que você fique preocupado, que você viva ansioso, que você perca a qualidade de vida. Então quando você descansa no Senhor, o diabo fala: você é um irresponsável, você está comprometendo o seu futuro. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar com diligência, não estou dizendo isso não. Mas a Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. Inútil. Se não for o Senhor, esquece. Se não for o Senhor, meu irmão, você nem respira. Acabou. Então chuta para longe a ansiedade, chuta para longe a preocupação. Como, apóstolo? Trazendo para a mesa da sua casa, para o seu escritório, para dentro do seu carro, a memória dos feitos e das maravilhas de Deus. O salmista está dizendo: olha, traga à memória o que ele fez por vocês no Egito, como vocês viviam no Egito. Tragam à memória as pragas que ele envia ao Egito para confrontar Faraó, para libertar vocês. Tragam à memória quando vocês caminharam pelo deserto, durante a noite, ele colocava uma coluna de fogo, porque no deserto à noite é frio, e as pessoas poderiam morrer, hipotermia. Então Deus mandava uma coluna de fogo, um ar-condicionado para aquecer. E durante o dia, um climatizador, aquela brisa, uma nuvem. 40 anos, à noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem. Quantos dias? Quantos anos? 40. Todos os dias descia do céu o maná. No deserto, no lugar ermo, falava rocha, a rocha brotava água, fazia correr os rios no deserto. É pouca coisa? O povo desejou carne, veio um vento e soprou, vindo da banda do mar, cordonizes. Por que não fora peixe? Porque Deus é Deus. Peixe era fácil. Então Deus sopra, eles queriam carne, da banda do mar vem codornizes. Ele está dizendo: olha, passem isto para as futuras gerações, até aqueles que ainda não nasceram, precisam saber dos feitos, das maravilhas, da grandeza, dos louvores do nosso Deus. O que você tem passado dentro da sua casa, com esse mau humor, essa cara feia, esse emburramento, incredulidade, dúvida, dizendo: olha, Deus, esse Deus aí, Ele não é capaz de fazer alguma coisa na minha vida. Eu quero dizer, não, que Ele não é capaz, Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Eu estava essa semana com uma pessoa, ela se desvia, ela tem uma experiência com Jesus, e por 3 anos ela caminha no caminho, depois ela se desvia, se embrenha pelo caminho do pecado mesmo. Ele diz: quando eu recebia o meu salário, apóstolo, eu não saía da zona enquanto não gastasse tudo. Eu recebia diárias, e diárias, já recebia adiantadas diárias para trabalhar e viajar. Eu embrenhava nas casas de prostituição, eu só saía de lá quando o dinheiro acabava. As pessoas iam lá me buscar e falavam: não, ainda tem um pouquinho. Então, enquanto não gastava tudo, não saía. Ele disse: eu não conseguia ficar sem beber
e só tinha o equilíbrio quando eu bebia alguma coisa. Eu acordava de madrugada, eu tinha que beber de madrugada. Era dia e noite por mais de 20 anos. Quando eu entrei na igreja de volta, depois de mais de 20 anos, numa noite só, Deus me livrou, me libertou do álcool. Foi depois uma oração, em posição de mãos, me libertou do cigarro. Assim, tirou. Como se esquecer dos feitos e das maravilhas que o Senhor já fez? Então essa tua guerra, essa tua luta, essa tua dificuldade, não é para destruir você. Está moldando você para as grandezas que Deus quer fazer em você e através de você. Diga, influência geracional. Diz o texto, versículo 5: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos, de geração em geração. Então, olha só, então, poriam em Deus a sua esperança. Os nossos filhos, eles colocarão em Deus a esperança, a confiança, quando eles ouvirem de nós pais os feitos e as maravilhas do nosso Deus. Dentro da sua casa, estabeleça os altos louvores, eleve o padrão da gratidão, do louvor e da adoração dentro da sua casa. Abaixe o volume e desligue o som que emite murmuração e questionamentos quanto aos grandes feitos e as maravilhas que Deus pode fazer. Está me ouvindo? Os nossos filhos e as gerações futuras, eles precisam ver em nós o testemunho das grandezas de Deus. Os testemunhos das grandezas de Deus. Observe comigo, voltando um pouquinho em Gênesis. Vamos lá para Gênesis capítulo 16, 18. Gênesis capítulo 18. Uma geração anuncia a outra geração os feitos, as grandezas de Deus. Diga, influência geracional. Capítulo 18, versículo 17. Atente. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha o 19: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha o que Deus está dizendo: porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene. A responsabilidade do pai é colocar em ordem a casa, ordenar aos filhos. O mandamento vem do pai, o ensinamento vem da mãe, a Bíblia diz. Pais, assumam o lugar de paternidade, dando mandamento aos filhos. Diz mais o texto: eu ordenei para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Deus quer realizar aquilo que ele tem falado na sua vida, mas é preciso que você ordene, coloque em ordem a sua casa, ajuste as coisas dentro de casa. Tudo começa na nossa casa.
Interessante, quando nós olhamos para Josué, no capítulo 24, eles entram na terra, a terra prometida, a terra de Canaã. Josué reúne todo o povo, ele era o líder. Ele está dizendo: olha, quanto a vocês, eu não sei a decisão que vocês vão tomar, mas eu já tomei uma decisão. Se vocês quiserem servir aos deuses que vocês serviam no Egito, olha, está falando ao povo de Israel, eles foram contaminados e eles adoravam os deuses do Egito. Agora, entrando na terra, ele está dizendo: olha, não tem como permanecer na terra adorando deuses do Egito. E vocês também precisam decidir, porque nesta terra, a terra dos amorreus, há entidades que eles veneram, que eles adoram. Eu não sei o que vocês decidiram, mas eu já decidi. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó, que decisão linda. Ele está dizendo: olha, eu não posso decidir por vocês, eu apenas mostro o caminho para vocês, dou a direção para vocês, trago a instrução de Deus para vocês. Eu não posso decidir por vocês, mas pela minha casa eu posso decidir. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos para frente um pouquinho. Timóteo. Vamos lá, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo é um apóstolo experiente. Ele está dando orientação a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E Timóteo, ele passa por algumas crises de identidade e até ministeriais. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 5. Olha o que Paulo está dizendo a ele, da influência geracional. No versículo 4 ele diz assim: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo. Paulo, ele sabia das guerras e das lutas de Timóteo em permanecer no propósito, permanecer no desenvolvimento da fé, no desenvolvimento ministerial. Diz: eu conheço, eu sei das tuas lágrimas, eu tenho visto os teus sofrimentos, eu tenho observado e contemplado as tuas guerras, as tuas lutas. Mas ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Olha o que ele está dizendo. E quero trazer a você, Timóteo, a memória da fé não fingida que há em ti, que já estava na sua avó Lóide, a primeira geração. A mesma fé da sua avó teve a sua mãe. E ele está dizendo: agora é a sua vez, é a sua hora de desenvolver o mesmo nível de fé. E Paulo vai dizer a ele: não te intimides, não seja tímido, seja ousado, assuma o seu lugar, assuma a sua identidade. Meu irmão, assuma a sua identidade de Cristo, em Cristo. Assuma o seu lugar na chamada do reino. Não te envergonhes. O que as pessoas vão pensar de mim? Agora eu sou crente. Timóteo estava vivendo um tempo de crise, de identidade. Paulo vai trazer à memória: olha, esta fé não fingida estava na sua avó, estava na sua mãe, agora está em você, e você é o responsável de passar às gerações futuras. Pregue com ousadia, fale das grandezas de Deus, não te envergonhes do Evangelho. É a minha chamada e a sua chamada. Compartilhar as grandezas, os feitos, as maravilhas do nosso Deus, de geração em geração, de geração em geração. Diga: esta é a minha chamada. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez. Mais uma vez.
Para encerrar, eu quero ler um texto, Provérbios capítulo 6, versículos 20 ao 23. Diz assim: a recomendação do sábio. Todos nós temos amigos. E muitas vezes nós procuramos o amigo para um conselho. E eu quero dizer para você, nem sempre o amigo é a melhor pessoa para você buscar um conselho. Nem sempre. Porque o amigo, ele vai alinhar o pensamento dele para agradar você. E nem sempre o conselho que ele vai dar vai ser o melhor. Naquele momento, para agradar você, aparentemente é o melhor. Então busque um especialista. Imagina, você está doente, vai procurar um amigo para ver se ele passa uma receita para mim. Ele é médico para prescrever uma receita para você? Não, mas é amigo. Se você tem problemas jurídicos, você vai procurar quem? Um advogado. Se você quer construir uma casa, ou mesmo fazer um puxadinho na sua casa, procure um arquiteto, depois um engenheiro. Nós estamos com um projeto de construção dos banheiros lá na chácara. Colocamos na mão de quem? De um arquiteto. Depois na mão de um engenheiro. E aí disseram assim, olha, a gente acha que vai ter que colocar uma caixa d'água aqui. Eu falei daí, mas vem cá, acha ou tem um parecer técnico? Então procura um engenheiro hidráulico para construir banheiro. Ah, pode? Lógico. Pessoas especializadas. Quem você tem procurado para receber conselhos? Observe aqui, Provérbios 6 diz assim, 20: filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Que dá mandamento? Pai. O ensinamento, na convivência ali, a mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque estes mandamentos são lâmpada, e este ensino é luz. E as correções da disciplina, olha o que diz a Bíblia, são o caminho da vida. As correções da disciplina são os caminhos da vida. Eu sei que esta geração nova, ela está avançada em tecnologia. Algumas pessoas já estão indo por volta dos 55, 50, 60 anos, tem dificuldade de se trabalhar com smartphone, essas coisas, mas até quase que um bebezinho de 2 anos já consegue operar o negócio e trazer aquilo que ele deseja. Vocês já perceberam isso? Mas isso não faz do queridinho do filho uma pessoa mais sábia do que você. Então, na experiência, o papai e a mamãe estão na sua frente. Você olha para o seu pai e diz, mas é muito ignorante, né? Nem conhece dessas coisas. Mas papai e mamãe podem instruir você e mostrar para você o caminho do bem. Então ouça o conselho do pai, ouça o conselho da mãe. Caminhe no caminho da prudência. Na verdade, quem tem muito problema com isso são os adolescentes. Porque na concepção deles, os pais são o quê? Quadrados, não entendem muito essas coisas. Mas depois passa essa fase. E quando casa, vem os filhos e diz, poxa, como meu pai era sábio. Mas lá na frente ele vai reconhecer. Ele falava essas coisas, eu nem entendi, agora estou falando a mesma coisa para os meus filhos. Não é assim? Então ouça a instrução do pai, ouça o ensino da mãe. Há uma influência geracional que diz respeito à família. Há uma influência geracional que diz respeito à igreja. Nós temos pais biológicos e temos pais espirituais. Pais espirituais. Ninguém vive sem paternidade. E quanto a esse entendimento de paternidade espiritual, nós estamos muito atrás. A quem?
não temos esse discernimento e não reconhecemos a importância. Mas o Senhor está ampliando o nosso entendimento. Você foi chamado para influenciar nesta geração. Fale dos feitos e das grandezas de Deus dentro da sua casa. Fale dos feitos e das grandezas de Deus com seus amigos, com seus discípulos. Pelo amor de Deus, não fale das suas preocupações para qualquer pessoa. Não fale. Algumas pessoas, elas podem ouvir você e orar por você e te abençoar. Outras não vão entender, não vão compreender nunca. E elas se afastam de você. Volte-se para a palavra. Você foi chamado para influenciar nesta geração. Diga amém. Se coloque em pé. Você pode tomar esta decisão. Você homem, você pode dizer, você mulher, talvez o seu esposo não esteja aqui, você filho, você pode proclamar esta verdade e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está declarado, está determinado. Não importa o quão distante o teu filho esteja, faça a sua declaração de fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Eu me alegro em ver os jovens que há pouco tempo atrás eram solteiros, hoje estão casados, têm filhos, e a obra poderosa que Deus tem feito na vida deles. Estava ali ouvindo, o João Paulo sentou atrás de mim. Geralmente ele não senta ali, ele senta ali, ó, perto do Felipe, sempre ali, olhando para mim. Hoje ele sentou e falou: Júnior, olha o guarda-costas que está atrás da gente. Na semana passada ele estava pegando a carteira da OAB na formatura dele. Se pegar alguns anos atrás. Quantos anos de casado você tem, João? 7 anos. Olha só, eu conheci um dia, nós estávamos com a família, e ele chegou na pizzaria, a camiseta dele estava ao avesso. Será que ele estava pirado? Ele foi buscar um dinheirinho com o pai. Dá um dinheirinho aí. Camiseta virada, ao avesso. E hoje está aqui. Por quê? Por causa do testemunho da mãe, testemunho do pai, conduzindo, mesmo guerras e lutas, mas ensinando o caminho do Senhor. Percebe? Então vamos para frente. Chega de murmuração. Fale dos feitos, das grandezas, das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, que não é pouco não. É grande o que Deus já fez. E ainda tem mais por fazer. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta manhã. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado em toda a terra. Deus, contemplamos os teus feitos, contemplamos as tuas maravilhas na nossa própria vida. Não queremos apenas falar dos feitos que o Senhor fez no passado, lá outrora, nos tempos bíblicos, no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas. Já podemos ver as marcas dos teus feitos na nossa geração, a grandeza do Senhor. Pai, que esta manhã seja uma manhã de renovo para os teus filhos, de fortalecimento. Deus, que esta geração seja marcada pela tua presença, e que através deles o Senhor possa se manifestar nas próximas gerações. Os filhos que ainda nem nasceram sejam alcançados, ó Deus, pelos teus feitos e pelas tuas grandezas e os teus louvores. Eu ordeno agora a bênção do Senhor sobre a tua vida, e caiam todos os teus temores, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Shalom.